Época de chuva é época de transtorno para quem viaja por aí, seja na estrada, seja dentro da cidade, passa por aquela rua alagada, a água tampando o buraco e trinca, quebra a roda do carro. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, pois é. E aí a gente tem aquele prejuízo, fica chateado e muitas vezes, dependendo do carro, achar outra roda para repor é super complicado. Será que dá para reformar? Hoje a gente veio aqui para Rodar, que é uma empresa especializada não só em pneus, eles vendem pneus aqui de muitas marcas nacionais, importados, todo tipo de modelo, tipo de carro, mas também eles fazem, olha só, reforma de rodas, isso mesmo. Inclusive quando a roda está quebrada, muito danificada, talvez seja possível aí a reforma. Eles têm maquinário muito especializado, tem equipe aí preparada para dar o melhor atendimento, pintura líquida, pintura eletrostática, enfim, técnicas e tecnologias avançadas para poder entregar de volta uma roda segura para rodar, nas mesmas condições de fábrica, esteticamente quase imperceptível. Tem que caçar detalhe para saber que foi reformado. É isso que a gente vai mostrar no Car Shop TV de hoje. Convido você a ficar com a gente. Todo sábado a gente está aqui a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas. A gente traz sempre o melhor do segmento automotivo para você. Também tem as nossas redes sociais, dá para você entrar em contato, ver outras matérias que a gente apresentou. E é claro que eu convido você a assistir com a gente e entender nesse momento especial como é que a gente está vivendo aí um tempo de chuva, como é que é para ter as rodas reformadas. Vamos junto? Tem matéria bacana no Car Shop de hoje. Gosta de carro? A gente sabe disso. O brasileiro adora carro, né? Pois é. Quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, enquanto marcado com você é Car Shop TV. É isso aí. Olá pessoal, tive a oportunidade de participar de um programa de YouTube, Papo de Garagem do Bacelar, comandado pelo Milad, com a participação da Fenabrave, Marcelo Cirino, Habla Paulo Miguel e a BVE, Márcia Loureiro, e vou passar números de março para vocês. Todos do mercado estão super contentes com os números. Falando de carro 0 km, tivemos um aumento de vendas de 15,3%. E os carros mais vendidos? O SUV, 45,29% de vendas em março. Referente a carros de locadoras, compraram 67 mil veículos em março de 2026, contra 45 mil veículos em março de 2025. Sinal que o mercado está super aquecido e esses veículos chegam para o mercado seminovos futuramente. Vindo para os carros eletrificados, teve um total de vendas de 83.947 veículos, contra a combustão 258 mil, um acréscimo de quase 100% em referência ao ano passado. A Paraíba é o 15º estado do Brasil em consumo de carros eletrificados. E falando de seminovos, também tivemos um excelente aumento das vendas comparando com o ano passado. A nível de Brasil, em torno de 13%, e de Paraíba, 22,8%. Estas são as informações para vocês que fazem parte do nosso segmento. Época de chuva, semana passada a gente falou de motor de limpador, mas tem palheta também em promoção. Vamos lá, Thiago? Correto. Nessa semana nós temos a promoção de todas as palhetas de gancho universal de silicone, com o tamanho de 15 até o 22 por apenas R$ 25,00 o par. E de encaixe nós temos de Onix por R$ 80,00, nós temos de Fox por R$ 80,00 também, e na promoção da semana nós temos de Polo e Vitos por R$ 90,00. Super atendimento e claro que tem que comprar original, tem que comprar as paralelas, tem que comprar no lugar certo. Vamos dar endereço? O Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. No lugar de comprar peça de qualidade, palheta também é onde? O Baratão das Peças. Isso aí, vem pra cá. Não importa qual tipo de carro, se é um importado, se é um nacional, se é um compacto pequeno, caminhonete, carro grande, quando a gente tem um carro e essa época de chuva, a gente passa na rua, tem buraco e coberto com água ainda,
o risco de você quebrar uma roda é gigante. Olha só, dependendo do carro, o prejuízo também é gigante. Então hoje eu vim aqui, vou falar com o Vitor da Rodar. Tudo bem, Vitor? Beleza, Edson? Joia. Vamos falar de rodas e vamos falar de rodar de maneira segura, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente tem um asfalto comprometido com um buraco pra caramba, obra em tudo que é canto, aqui em João Pessoa, na capital, e tudo que é lugar, né? Tem isso. E quando as pessoas estão dirigindo, já aconteceu comigo agora, ultimamente, tem acontecido mais até, porque toda hora a gente passa em lugar que está coberto com água, você não sabe que tem um buraco, passa, bate a roda e quebra a roda. E uma roda é um negócio caro, né? Quer ver só, gente? Às vezes a gente não tem noção, não sei como é, que tipo de carro você está acostumado a usar, mas quanto custa uma roda como essa aqui, por exemplo, um jogo desse? Vai variar bastante. Essa aqui, por exemplo, ela tá R$11.500 o conjuntinho, né? R$11.500 um jogo de roda. A gente está falando de rodas especiais, essa aqui é uma roda grande. Essa roda que aro que é e para que carro? Essa é 20, ela é lançamento, é para Frontier. Frontier. Então, olha, então quem tem uma Nissan Frontier vai vir procurar uma roda como essa, é uma roda diferente, é lançamento. Essa tem uma pintura fosca, pintura provavelmente eletrostática. Então a gente está falando de um alto padrão de qualidade. E as rodas originais, quando tem principalmente esses carros importados, uma Mercedes, uma Porsche, um Audi, tem muito carro desse rodando, uma BMW aqui, inclusive na nossa cidade. E toda hora a gente vê alguém com algum tipo de ralado, amassado. Dá para recuperar? Dá sim, dá sim. Vai depender muito do serviço, certo? São pouquíssimos os casos que não dá para recuperar, mas normalmente você pensa que não tem jeito, mas tem jeito sim. Quer dizer, tem saída, tem solução. Tem solução sim. Então vamos lá, nós temos 4 casos diferentes que eu quero salientar e eu não sei você que está assistindo o programa se vai se enquadrar em algum deles. Tem aquela rodagem, que é uma rodagem mais simples, original de fábrica, aquela roda que veio por padrão no carro. E quando quebra, tem a roda para venda. Ela existe para venda aí nas plataformas de vendas, inclusive de seminovos, tem as lojas, inclusive vocês têm aqui roda de reposição, né? Tem. Eu tenho lá tô andando lá com um carro, com um Onix, por exemplo, um carro mais comum. Quebrou uma roda de liga leve, vocês têm aqui automaticamente para repor. Basicamente é fácil isso, né? Exato. Em alguns casos a gente tem que fazer o pedido, sabe, Tá, Edson? Tem que fazer o pedido. Mas assim, o pessoal normalmente procura uma roda para repor quando não tem o conhecimento que a gente consegue fazer a recuperação. Então vamos lá, vamos chegar lá. Mas tem reposição, então imagina que tem essa situação. Segunda situação, tem aquela roda e muita gente é apaixonado por carro, gosta e troca a roda. E normalmente troca inclusive por uma roda maior, né? O carro originalmente era uma 15, 16, ele vem para uma 17, 18, 19, às vezes 20, dependendo do carro, dependendo do espaço ali, se vai caber ou não no projeto. Mas enfim, coloca uma roda diferenciada. Então essa roda, normalmente uma roda maior, ela tem um pneu, a banda do pneu normalmente é menor. E é claro que aí é muito mais propenso a ter uma quebra, a ter um esfolamento, não é assim? Exato, exato. Quando você aumenta o aro, o tamanho do aro, automaticamente você vai ter que diminuir o pneu. Sim. E aí, o pessoal sempre procura, nesses casos, um pneu que vem com um protetor de borda, certo? Porque já é para evitar ralar mais as rodas. Então, isso é uma super dica, inclusive, se você vai trocar pneu e não quer que a sua roda de liga leve, a sua roda esportiva esfole, arranhe a borda, o pneu, eu tô mostrando a imagem, ele tem essa saliência na borda e essa saliência na borracha, ele serve então como proteção quando você vai fazer uma manobra, canto de guia e tal, e acaba evitando. Mas vamos lá, então tem essa situação. Agora tem uma terceira situação que é aquela pessoa que comprou um carro e o carro ele é de uma série especial. Estou falando de carros mais antigos, estou falando de carros esportivos que quase não temos no Brasil. É claro que vai ser mais difícil encontrar uma roda. Esses casos, não a recuperação, que a gente vai falar por último, mas é possível ainda ir atrás e tentar localizar? Vocês fazem isso se o cliente vem aqui e pede? Sim, dependendo do modelo, a gente pode procurar com todos os fornecedores, que a gente tem toda a linha de fornecedor nível Brasil e até fora, para a gente tentar conseguir suprir a necessidade do cliente. Então olha só que legal, então é possível você ir atrás daquela roda e finalmente ter aquela condição. E outra situação, alguns projetos, a pessoa tem uma roda, o motorista, o dono do carro lá, ele tem uma roda que ela tem uma largura, a dimensão, e ele quer mexer no offset da roda ou ele quer alargar a roda mais. Então tem um tipo de trabalho que é feito, que é uma preparação dentro de um projeto. Isso não é a característica aqui de vocês. Normalmente vocês fazem mais a reforma, né? Assim, Exato. Esses trabalhos a gente já não mexe muito, sabe? tá, Porque tem empresas que fazem, né? Fazem sim. Normalmente o caminho mais fácil para você alargar uma roda é o alargador
alargador de roda, né? Que o Sim. pessoal coloca Sim. muito, principalmente carro off-road. Mas hoje a gente já encontra modelos de roda, por exemplo, esses modelos aqui que estão atrás aqui, off-road, ele já vem com offset mais largo. Tá. Aí o pessoal opta mesmo para trocar ao invés de mexer. Tá, então quer dizer, existem várias situações. Tem outras, mas eu salientei essas 4 para dizer o seguinte. Só que você faz tudo isso em qualquer uma dessas situações e a roda esfola, arranha, estraga e você não quer esteticamente porque tá feio. Ou o que é pior, passou no buraco na chuva, como eu falei antes na abertura, e aí essa roda quebra. E aí quando essa roda quebra, aí o problema é mais complicado, né? Claro que depende da situação, mas explica pra gente qual que é o processo, vamos falar devagarinho, qual que é o processo então da reforma. O cara chegou aqui, parou o carro e disse, ó, essa roda tá muito feia, quero reformar, ou ela bati numa pedra na estrada, ela quebrou um pedaço. Como é que é o processo para reforma? Bom, é passado por toda a parte de avaliação, certo? Um profissional vai atender, vai fazer a avaliação da roda para poder depois lhe passar um orçamento. Mas se ela quebrou no beiral, se ela rolou a bandagem dela, tem recuperação. Pouquíssimos casos, como eu falei, não vai ter recuperação. Mas vamos lá, você quebrou um pedacinho dela, a gente faz a reforma com solda de alumínio, que é o mesmo material da roda, depois dá o acabamento e faz a pintura, a roda fica... Vai recuperar completamente, né? Fica estado de novo. E outra coisa, gente, vamos lá, vamos entender. Ah, mas a roda reformada ela vai ficar mais fraca que a original. Ela vai perder a sua liga, vai perder a liga do metal, vai botar uma solda, ou vai desamassar, vai desempenar com pancada, e aí esse desempeno vai deteriorar a roda, vai deteriorar a liga de metal e finalmente essa roda vai ficar enfraquecida. Isso não é assim que funciona, até porque as tecnologias e os equipamentos facilitam para que seja um trabalho que afete o mínimo possível e a roda fique novamente segura para andar, não é assim? Exato. No caso de um empeno, a gente leva a roda a uma temperatura adequada para poder fazer o gabarito dela e voltar. Aí depois a gente coloca no torno, se precisar, faz o passe corretivo. E outra coisa, gente, vamos lá, são profissionais capacitados, então não é simplesmente pegar a roda, um toco de madeira e sair dando pancada, não, eles vão aquecer o metal, até porque quando se faz uma reforma com pintura tem que tirar a tinta inteira e se usa alta temperatura, com fogo inclusive, para fazer essa retirada da pintura. Depois a roda, imediatamente após esse processo, ela vai, se ela precisar de um reparo, ela vai então ser, olha só que legal que ele está explicando pra gente. Essa roda ela vai ser, inclusive pode reformar, recuperar uma borda que arrancou, perdeu um pedaço lá, eles podem recuperar. Tem apenas uma situação, né, que é quando a roda não pode quebrar, que parte exatamente, que ela fica totalmente perdida. No raio da roda. Se ela trincar o raio, aí não tem recuperação. Não adianta você fazer nenhum trabalho, colocar a vida em risco. Olha só, então vamos lá, vem com a câmera aqui só para eu dizer alguma coisa aqui importante. Então se trincou uma dessas partes, que é o raio da roda, né, esse pedaço aqui, essa parte, isso aqui danifica, porque o centro da roda tá aqui e o peso do carro tá todo aqui. Se quebrou um, vai sair quebrando em série, você vai ficar só com o toco lá no meio. Então tá colocando a vida em risco, imagina isso em alta velocidade na rodovia. Agora, quando tem uma perda de borda, arrancou um pedaço da roda, dá para fazer a recuperação e dá para fazer com que fique não só no sentido de estética visual, mas tão reforçado quanto antes, quer dizer, não vai se deteriorar. Feito isso, aí isso vai para, finalmente, quando fez esse reparo, passou lá pelo torno, vai então para o jato de areia para fazer a limpeza completa e deixar sem nenhum detrito, porque depois tem que preparar para a pintura, é assim? Exatamente, aí vai variar de qual a pintura você vai procurar fazer, né? Se na eletrostática, ela após fazer o jateamento, já aplica a primeira camada de tinta, e se você preferir na líquida, aí ela vai ter que receber o primer para poder receber a pintura. Super legal. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar um break pro comercial, mas a gente volta falando um pouquinho como é que é esse processo de pintura e já quero dar um spoiler do que a gente vai falar. A roda volta a ter, quando ela faz a eletrostática, a mesma qualidade da pintura lá da fábrica. Super legal poder entender tudo isso. Época de chuva, semana passada a gente falou de motor de limpador, mas tem palheta também em promoção. Vamos lá, Thiago? Correto. Nessa semana nós temos a promoção de todas as palhetas de gancho universal de silicone, com o tamanho de 15 até o 22 por apenas R$ 25,00 o par. E de encaixe nós temos de Onix por R$ 80,00, nós temos de Fox por R$ 80,00 também, e na promoção da semana nós temos de Paulo e Vitos por R$ 90,00. Super atendimento e claro que tem que comprar original, tem que comprar as paralelas, tem que comprar no lugar certo. Vamos dar endereço? O Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. O lugar de comprar peça de qualidade. E palheta também é onde? O Baratão das Peças. Isso aí, vem pra cá.
Tá vendo? Olha só, quando a gente fala de roda, a gente tem que recuperar a roda de carros que é mais caro a brincadeira se for fazer, né, a recuperação comprando uma roda a mais, colocando uma roda nova, e aí dá para fazer a reforma. Vamos de novo? Vamos continuar o nosso papo? Embora. Primeiro a gente já entendeu que então a roda tem uma preparação, tira os amassados, tira eventuais deteriorações que a estrutura da roda tem, vai pro torno, vai pro jato de areia, você já viu as imagens, aí faz aquela limpeza toda e depois finalmente tem a pintura eletrostática e a pintura de tinta líquida. Qual a diferença? Como é que funciona para o pessoal lá em casa poder entender? Ambas ficam muito boas, mas a qualidade da eletrostática ela é bem superior, Sim. certo? Porque ela é o mesmo procedimento que ela é feita na fábrica, é uma pintura a pó, onde ela vai dissolver em todos os poros da roda, onde não vai ter escorrimento de tinta, escorrimento de verniz, a roda fica 100%. Perfeito. E aí, olha só, você tá vendo aí as imagens. Essa roda, ela finalmente passa por esse processo, ela vai para um forno, é aquecida lá a mais de 200 graus, dependendo desse processo. Você está vendo o forno aí quase a 200 graus. E essa alta temperatura é para sedimentar, então, para que o processo químico da tinta pó ele fique totalmente fixado e depois finalmente volta para ser feita a aplicação de verniz ainda. E existem casos em que vem lá um aplique de adesivo, um aplique da marca da roda para poder levar ela para a condição mais perto do original e depois faz a aplicação de verniz, vai temperatura de novo, quer dizer, a gente está falando de um processo de várias etapas para deixar a roda o mais perfeita possível. Não é só uma lixadinha, botar tinta, não, tem todo um trabalho. Finalmente, essa roda agora, ela pode ser feita a aplicação, e olha só, vem aqui com a câmera para a gente mostrar. Essa aqui é uma roda nova, ok? E essa aqui é uma roda reformada, pintada. Não sei se dá para você ver em casa, mas olha a qualidade disso. Olha o jeito que fica uma roda depois que passou pelo processo. E quando a roda ela vem com esse processo de reforma e fica no estado como esse, total segurança, como a gente já colocou, já salientou antes, destacou, mas ao mesmo tempo a gente está falando também da qualidade visual, então fica totalmente imperceptível e intacto. Quanto tempo leva o processo? Porque muita gente está perguntando, tá, e se eu quiser reformar a roda, como é que é? Normalmente vocês pedem quantos dias? É como a gente falou no começo, né? Vai variar muito do serviço que vai ser feito na roda, mas de pintura, ela vai ter uma diferença de tempo. Se for na pintura líquida, a gente pede um prazo de 3 a 4 dias. E se for na eletrostática, de 1 a 2 dias úteis. Quer dizer, e aí vem pra cá, tem os steps, eles colocam os steps pra rodagem. Quando o carro, já me falaram aqui dentro que eu perguntei isso, tá? Eu cheguei com o carro e não tem step pra ele, porque como as rodas são mais difíceis, por causa da furação e tal, da medida, não dá pra conseguir um step perfeito. Então, quando não tem esse step, como é que faz? Aí, essa pessoa, vocês dão prioridade e dá pra fazer aqui de um dia pro outro, pelo menos. Dá uma prioridade. Sempre dá um jeitinho. Sempre dá um jeitinho. Tá vendo? Vale salientar, e é por isso que eu fiz a matéria, Vitor, que é possível recuperar. A pessoa não sai no prejuízo. Se ela quiser se organizar, claro que tem uma despesa, mas é uma despesa baixa, relativamente baixa, para poder recuperar essa roda. E até quando não tem jeito e precisa comprar a roda, estou super indicando a Rodar, porque eles dão assistência, dão orientação e vão atrás do fornecedor aí para conseguir a roda. É mais ou menos isso? Sempre, né? Sempre tentando suprir a necessidade do cliente, né? O cliente Com certeza. Sempre na frente. Fala pra mim um caso bacana. Teve algum carro assim muito raro, difícil, que vocês já fizeram reforma de roda aqui, o cliente saiu satisfeito? Teve vários, mas um caso recente foi ontem, a gente entregou hoje, inclusive, um Audi RS6, ficou espetacular o serviço do cliente lá. Olha só que legal, quando eu cheguei tinha Porsche lá dentro trocando, mostrei a Defender, mostrei outros carros, quer dizer, a gente está falando de uma empresa especializada, idônea, equipe super capacitada para dar o atendimento, não só o Vitor, mas tem uma equipe grande aqui, enfim, todo mundo vai dar a orientação. Olha a quantidade de roda que tem nesse lugar, eu mostrei a outra parte lá, o outro galpão, tô mostrando aqui, enfim, tem muita opção para você. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Valeu pelas informações. Um abraço. Olha só, eu vou encerrar o programa agora e quero dizer o seguinte, se você tá passando pelo problema, pelo perrengue de tá na estrada, tá na rua, passou no buraco, quebrou a roda ou esfolou a roda na hora daquele estacionamento, sabe? Emprestei a chave pra alguém, às vezes da própria família, foi lá, estacionou, errou a medida lá e pegou na guia, sai ralando a roda, estragando a roda, tem recuperação e foi a dica do Car Shop TV de hoje. Se você chegou agora, não assistiu a matéria, não assistiu o conteúdo, você já sabe, tem QR Code no canto da tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá pros nossos canais oficiais, assiste quantas vezes quiser, tanto do Car Shop TV quanto da TV Norte. Tem as nossas redes sociais também, tem todo aí o conteúdo que a gente já mostrou aqui no programa, mas fica à vontade para deixar seu comentário, quem sabe falar alguma coisa, a gente vai dizer, uau, podemos fazer matéria sobre isso, vai ser um prazer te responder. Obrigado pela audiência, pela companhia, obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Car Shop TV, o melhor do segmento automotivo para você.